Bom dia a todos. Essa é uma transmissão da Primeira Igreja Presbiteriana de Itapecerica da Serra. Nós estamos hoje com a irmã Conceição, da Missão Portas Abertas, e ela vai falar para nós, dessa escola dominical especial, sobre a igreja perseguida. Irmã, a palavra é sua, tá? Fique à vontade para nos falar sobre esse assunto. Muito obrigado. Bom dia a todos, né? Que privilégio estarmos juntos por causa, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer o reverendo Alexandre por nos franquear essa oportunidade. Nós trabalhamos na Missão Portas Abertas, nosso trabalho é servir os cristãos perseguidos ao redor do mundo, e nesse momento todas as nossas atividades estão paradas. Nós fazemos dois tipos de ações, né? Nós vamos até as igrejas e falamos sobre o trabalho que a missão faz, como eu vou estar falando com os irmãos hoje, e nós viajamos até os países perseguidos para visitar o cristão perseguido, fortalecer, levar bíblias, levar recursos, levar ajuda, um programa que nós fazemos que chama pós-trauma, que é fortalecer o cristão que passou pelas situações de perseguição. Quero agradecer também a irmã que eu chamo de Maria e os irmãos chamam de Cida, que foi ela que Deus usou para fazer essa ponte entre a Portas Abertas e os irmãos, o reverendo e a igreja, e nós precisamos muito desse tipo de ajuda, porque nosso trabalho é ir até as igrejas, e agora nós estamos nos reinventando, nós estamos aprendendo a fazer tudo via live, e foi a estratégia que nós temos e nós precisamos da ajuda dos irmãos. Tudo que eu falar para os irmãos transformem em pedido de oração. Vamos combinar já isso no começo, né? Às vezes eu falo no final, às vezes no final eu falo assim, irmãos, tudo que vocês ouviram, agora é sua responsabilidade orar. Mas como nós estamos no perfil Escola Dominical, vocês podem pegar papel, caneta, se moverem, anotem o máximo de informações. Por que eu vou pedir para vocês anotarem? Porque muitas vezes nós falamos sobre os cristãos perseguidos, os irmãos ficam muito impressionados, mas rapidamente vão se esquecer. É. A Portas Abertas, ela divulga a lista mundial da perseguição. Eu vou mostrar fisicamente aqui para os irmãos essa lista, vou colocar aqui na frente da câmera. Essa é a lista mundial da perseguição. Há 25 anos, a Portas Abertas divulga. Então, vocês podem observar que tem um país que atravessou o oceano. A perseguição já atravessou o oceano. O ano passado nós tínhamos 2 países, esse ano é só um. Se você observar na África, você vai ver que a África é bem marcada, dividida ao meio. Nós temos 17 países com perseguição na África, e vocês vão poder observar, aí nós temos Oriente Médio e Ásia. Mostrei assim fisicamente o papel. Essa lista mundial, ela vem para todas as pessoas que assinam a revista da Portas Abertas, ela vem todo mês de fevereiro, ela vem dentro da revista. Também depois eu vou falar com os irmãos, se os irmãos quiserem, quem não recebe a revista da Portas Abertas, tem um link que eu posso postar aqui no comentário, e posso pedir também para o reverendo colocar no enunciado do vídeo, quando salvar, esse link. Hoje é uma forma virtual da pessoa se cadastrar. Ele preenche, é um formulário do Google. Quando a pessoa clicar, ele vai preencher e vai se tornar um parceiro. Aí nós vamos falar assim, irmãos, nós gostaríamos muito que vocês recebessem as revistas da Portas Abertas, porque é a forma de você ter nome de cristãos, informações do país, para você poder orar. É o primeiro pedido. Nós sabemos que se nós orarmos, todas as demais coisas vão dar certo e vão acontecer. Então, o nosso trabalho de visitar os cristãos perseguidos está totalmente suspenso nesse momento, e o trabalho de ir nas igrejas também. Quando nós falamos de perseguição, a lista mundial da perseguição classifica entre perseguição extrema, perseguição severa e perseguição alta. Quando nós falamos de perseguição, uma forma de você definir, às vezes as pessoas falam, o Brasil é perseguido? A gente fala, não. Não existe perseguição no Brasil, porque perseguição é qualquer hostilização que o cristão vier a sofrer. Perdeu o emprego, você não pode mais trabalhar aqui, você está demitido. Por quê? Porque você é cristão. Se você negar a fé, você pode voltar a trabalhar. Nasce uma criança, você vai registrar e sai na certidão, muçulmano. Aí você fala, não, meu filho não é muçulmano. Só que naquele país, a lei do país diz que todo cidadão que nasce naquela terra é muçulmano. Isso acontece com missionários estrangeiros que têm seus filhos, aí o filho vai ter dupla nacionalidade, a nacionalidade do país de origem dos pais e da terra onde ele nasceu. E eles colocam na certidão da criança a filha do pastor, do missionário muçulmano, porque naquela terra é uma lei, quem nasce naquele lugar é muçulmano. Então a perseguição é a hostilização.
nós visitamos um pastor na Amazônia colombiana que foi chicoteado. E eu falei: "Meu Deus, chicote é uma coisa tão antiga, uma coisa tão pré-histórica, jurássica", e nós passamos uma manhã conversando com ele e ele contando como se deu a perseguição na Amazônia colombiana. Era o pastor, a esposa, 2 filhas já na idade de ensino médio para universidade e um garotinho de 10 anos. Nós usamos pseudônimos para não expor, né, os irmãos, e esse garotinho com 10 anos, ouvindo o pai contando, e uma história muito forte que ele contou foi quando os povos indígenas, as aldeias, os vilarejos, alguém se converte, aconteciam decapitações para constranger toda a vila a não se converter. Falou: "Se vocês se aceitarem essa mensagem que chegou, essa pregação, se vocês quiserem ser cristãos, isso é o que vai acontecer com vocês". Então isso é perseguição, é a hostilização, às vezes por violência ou às vezes pela pressão. Esse caso da pessoa perder o emprego, ninguém bate nele, ninguém invade a casa, não queimam a casa, não vai acontecer nada. Só que ele não consegue trabalho. Todo lugar que ele chega, vaga na escola para as crianças. Existem regiões, de perseguição que você chega para matricular a sua criança e eles falam: "Não tem vaga". Aí você fala assim: "Ah, eu pensei que tinha, né, tô vendo que a sala de aula está bem vazia". Não, não tem vaga para o seu filho, porque aqui nós não admitimos crianças cristãs. Então isso é uma forma de hostilização, por pressão. Ninguém vai bater, ninguém vai apanhar, mas é uma perseguição. Então esse é o trabalho da missão Portas Abertas, é ir onde estão esses cristãos. Por exemplo, nós temos escolas para atender cristãos, e muitas vezes a escola é na igreja ou no prédio da missão. Lógico que isso é disfarçado. E o que acontece? Porque Deus é lindo, né, irmãos? Nada vai parar a mensagem da cruz e nada vai parar a obra salvadora de Cristo Jesus. Nada detém a mensagem da cruz. Então, o que acontece? Nós temos a escola num país muçulmano e famílias muçulmanas colocam as crianças para estudar nas nossas escolas. E com isso é evangelizado. Então, a Portas Abertas ela usa estratégias para chegar e para evangelização. Por exemplo, nós fazemos viagens, mas quando nós viajamos, o nosso propósito é fortalecer o cristão perseguido, não evangelizar. E às vezes a pessoa leva um choque. Como assim? Nós vamos viajar e não vamos falar de Jesus? Porque se nós falarmos, nós vamos expor a missão. Então, nós fortalecemos o que está lá, ele prega e ele ganha almas. Né? Médicos que atuam em povos muçulmanos e evangelizam, e enfermeiras que são cuidadoras e evangelizam. Então, tem as estratégias de evangelização. Agora, uma pergunta muito comum que as pessoas fazem: quando é que começou a perseguição? Essa lista mundial tem 25 anos, e as pessoas perguntam: desde quando pastores são presos, pastores são mortos, pastores são torturados? Por exemplo, nós tivemos agora a irmã Asia Bibi, que ficou 9 anos numa cela presa por ser uma cristã no Paquistão, por não negar a fé. Ela tomou um copo de água e por tomar esse copo de água ela foi acusada de ter cometido uma blasfêmia e por isso ela foi presa. Por exemplo, agora nós estamos num período delicado, né? A perseguição ela é muito forte no Natal e na Páscoa. Independente do dia que nasceu Jesus, nós sabemos que ele nasceu e viveu nessa terra. Então, quem celebra o nascimento de Jesus e quem celebra a ressurreição de Jesus, automaticamente se denuncia que é um cristão. São as 2 épocas de maior perseguição. E agora nós estamos no período do jejum, do Ramadã, né. Então, quando uma pessoa toma um copo d'água ou come alguma coisa durante o período do jejum, automaticamente denunciou que ele é um cristão, ele é um infiel, e ele pode ser hostilizado por isso. Então, as pessoas perguntam: quando é que começou a perseguição? Desde quando existe perseguição? Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 24. Reverendo, como nós estamos aprendendo, né, fazer as lives, eu percebi isso. Na igreja a gente fala: abram as Bíblias, e a gente espera os irmãos pegarem a Bíblia e folhear. Na live a gente não espera, a gente fala a referência e lê. Então, eu aprendi a esperar os irmãos. Peguem suas Bíblias. E uma coisa muito importante, irmãos, quando nós estamos fazendo uma live, nós estamos como se estivéssemos na igreja. É outra coisa que Deus colocou no meu coração. Sempre eu convido as pessoas que estão na live a ter uma atitude de culto.
como você estaria se você estivesse na igreja, né? Então, você ler a Bíblia, na hora da oração, você fechar seus olhos e orar. Se você orar aí no ambiente que você está, às vezes tem perto de você pessoas que não vão à igreja, mas nesse momento você vai ler a Bíblia, quem está perto vai estar ouvindo, e na hora que você orar, as pessoas que estão no seu ambiente vão ser abençoadas, né? Nós estamos vendo isso, né? A igreja veio para dentro de casa, não veio, irmãos? Em cada uma dessas fotinhas e desses nomes que eu estou vendo, é uma igreja que está aí nesse espaço. São 32 igrejas, pastor, que estão juntas, né, nesse momento. Então, onde você estiver, tenha essa atitude de culto que com certeza vai ser abençoador para a sua vida, sua casa e sua família. Então, em Mateus, no capítulo 24, os discípulos têm uma atitude curiosa. Anote esse texto. Eles vão chegar em Jesus e perguntar: Senhor, conta para a gente quais são os sinais dos fins dos tempos, como que nós saberemos que os fins dos tempos chegaram? E Jesus começa a responder eles lá pelo versículo 4, dizendo que viriam falsos mestres, que haveria guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. E aí, quando chega no versículo 8, Jesus diz assim para os discípulos, né? Que tudo isso seria o princípio das dores. Versículo 9. Jesus dizendo para os discípulos: então vocês serão atribulados, vos matarão, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então, aqui em Mateus 24, Jesus já descreve esse cenário de perseguição. No versículo 10, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão falsos profetas que enganarão a muitos. Aqui sempre eu bato na tecla, né? Que nós precisamos conhecer a Bíblia. Porque todo país que é perseguido, a perseguição começa retirando a Bíblia. Aí olha o raciocínio. Se nós não conhecemos a Bíblia e a Bíblia é retirada, como que nós vamos manter a fé ou defender a fé? Muitos cristãos ao redor do mundo, eles sabem a Bíblia de cor, capítulos e capítulos, e um após o outro recita, porque eles não têm mais a Bíblia em papel, ou tem fragmentos da Bíblia impressa. O país perseguido, a primeira estratégia é tirar a Bíblia. Por exemplo, o espaço na Coreia do Norte é fechado para o sinal de internet. Não existe Wi-Fi igual aqui. É meio louco imaginar isso, mas não existe. O sinal é em pontos que é liberado, tipo, tem uma praça e naquela praça você pode ir lá e usar o Wi-Fi. Só que esse Wi-Fi, ele é monitorado pelo governo. Você só acessa o que o governo deixa você acessar. Os canais de televisão da Coreia do Norte são todos do governo, então só passa a notícia que o governo quer que as pessoas saibam. Não é igual aqui, você consegue pela sua casa acessar uma CNN e ouvir o que está acontecendo no mundo. Na Coreia do Norte não existe isso, não. Todos os canais de televisão são do governo e só passa a notícia que eles querem. Então, quando eu leio esse versículo, levantar-se-ão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Por que eles vão ser enganados? Porque eles não vão conhecer a palavra de Deus. Então, irmãos, leiam a Bíblia, amem a Bíblia. Tem um cristão perseguido da Eritreia que ficou preso num container. Ele fala assim, irmãos, devorem a Bíblia. Memorizem a Bíblia. Sabe o que significa Boko Haram? Boko Haram é um dos grupos radicais que mais atacam os cristãos, principalmente nos países da África. São grupos radicais islâmicos. Boko Haram significa não há educação. O movimento radical do Boko Haram, ele se iniciou se levantando contra a educação, contra o ensino, contra as escolas. Eles não querem que as pessoas tenham conhecimento das coisas. Versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O versículo 13 eu chamo de versículo da consolação. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus, né? A perseverança. Existem algumas palavras que nos países perseguidos ou no contexto de perseguição, elas tomam força. Por exemplo, esperança é uma delas. Perseverança é outra palavra que é muito usada no contexto da perseguição. Bom, então em Mateus, no capítulo 24, antes de ser preso e crucificado, Jesus já faz menção à perseguição. Mas se você achar que Mateus 24 está muito precoce ou muito longe de nós por ser uma referência à perseguição, Mateus capítulo 5 existe essa referência também quando Jesus fala das bem-aventuranças. Então anote para depois você ler, Mateus capítulo 5, versículo 11.
Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa forem insultados, perseguidos e mortos. Então vejam, irmãos, é uma bem-aventurança. Para nós é um pouquinho difícil pensar assim, né? Eu falo que o nosso cérebro, ele pensa dentro do nosso contexto. Nós vivemos a liberdade de expressão da fé. Então, se alguma coisa começa a acontecer de ruim ou de dificuldade, nós sempre associamos que tem algo errado, porque estamos passando dificuldades, porque estamos passando restrições. Só que é uma bem-aventurança, bem-aventurados são esses irmãos que vivem nessa lista mundial que eu mostrei para vocês, são 50 países e são 260 milhões de cristãos vivendo nessa situação. Se você quiser ter uma lista dessa, você pode acessar o site e lá ele disponibiliza para impressão. Tem tanto no site o mapa interativo que você passa o mouse e cada país que você para o mouse ele abre uma janelinha de informação, mas na parte de downloads você pode imprimir. Alguns irmãos gostam de ter esse mapa para orar, porque eu vou pedir para os irmãos orem pelos cristãos que vivem na perseguição. Aí eu já falei para vocês que são 17 países na África. Vocês vão dizer, meu Deus, quais são esses países? Se nós falarmos dos países comunistas, são 5 países. Por causa do comunismo, a fé cristã é hostilizada. Então, essas informações vocês podem ter. Eu falei para vocês que ia postar aqui um link no chat, deixa eu ver se eu consigo fazer isso, porque eu acho um pouco difícil fazer essas coisas falando e mexendo no computador, mas foi. Aí no box de comentário, você tem um link que se você depois clicar, ele abre um formulário e você preenche esse cadastro. Os mais jovens têm uns experts aí que enquanto eu falo, eles respondem, já preenchi o meu, glória a Deus, né? Irmãos, agora vamos pensar um pouquinho como se dá a perseguição. Quando Jesus fala isso com os discípulos, o que vai acontecer depois? Se nós fizermos um levantamento do que vai acontecer com os apóstolos e qual vai ser o fim dos apóstolos. No capítulo 24, Jesus está às vésperas de ser preso, crucificado. No capítulo 28, ele já é Jesus ressurreto, dando a grande comissão, mandando os discípulos por onde eles fossem, que eles anunciassem a mensagem do evangelho, que eles fizessem discípulos, que eles batizassem, né? E em Atos, no capítulo 4, para a Missão Portas Abertas, o fundador, o irmão André, ele colocou Atos 4 como marco inicial da perseguição. O que acontece em Atos, no capítulo 4? Vocês podem, a partir de agora, ir anotando essas referências, porque eu vou fazer uma sequência de citações, eu não vou ler textualmente, eu só vou mencionar, depois vocês, por favor, leiam. Atos no capítulo 4, você vai ter a prisão de dois, Pedro e João. Pedro e João são presos em Atos no capítulo 4, por causa de anunciarem a mensagem do evangelho, né? Então, esse é o marco inicial da perseguição, a primeira prisão. No Antigo Testamento, nós temos cativeiro em muitas situações, mas não é por causa de anunciar a mensagem do evangelho. E aqui você tem Pedro e João, eles são levados, né? Eles são presos e depois são levados diante do Sinédrio. Depois eles são soltos. Mas o irmão André colocou esse o marco inicial da perseguição. Inclusive, nós fazemos o DIP, que é o Domingo da Igreja Perseguida. É um culto onde todas as igrejas do Brasil lembram do cristão perseguido e oram pelo cristão perseguido. Então, isso acontece após o Pentecostes. Na sequência, irmãos, se nós começarmos a ler Atos dos Apóstolos, e eu falo para os irmãos, a partir do momento que você sente amor pela nossa família na fé que vive nos países perseguidos, e você começa a se preocupar e orar pelos cristãos perseguidos, se você vai lendo o livro de Atos, você começa a marcar os textos da perseguição, e depois, nas escrituras paulinas, Paulo é o cristão perseguido do Novo Testamento. Paulo diz, trago no meu corpo as marcas do evangelho e fui considerado digno de ser colocado em açoites e prisões por causa de anunciar esse evangelho. Então, no capítulo 5, no versículo 17, você vai ver que já começa a prisão dos cristãos. Eles começam a prender os apóstolos e recolher em prisões públicas todos aqueles que anunciavam a mensagem do evangelho. A Bíblia fala sobre um jovem, e eu acho muito lindinho, né, a descrição desse jovem. Desculpa, ainda em Atos, no capítulo 5, você tem no versículo 33, quando diz que as autoridades se enfureceram. Tem um texto que diz as autoridades rangiam os dentes de raiva por causa da pregação
do evangelho, né. E aqui, você vai ter um jovem, que eu amo os adjetivos dele, que pregava a palavra com ousadia e intrepidez. Eu acho muito lindo os seminaristas, os jovens que ouvem a voz do Senhor e falam: "Eu vou dedicar minha vida para servir ao Senhor". E aqui esse jovem pregava com ousadia e intrepidez, ele é preso, faz uma defesa fantástica perante o sinédrio, que eu falo, vale a pena ler degustando a defesa que Estevão faz no capítulo 6, a partir do versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E aí as autoridades se enfurecem contra ele, ele é levado preso, faz essa defesa no capítulo 7, né, Estevão faz essa defesa, depois Estevão é solto, e aí nós vamos ter o primeiro mártir da perseguição por causa do evangelho. Quando Estevão é solto, há um motim e ele é apedrejado. Aí vem um pedido de oração. Orem para que o homem mau se converta, porque aqui nós temos o exemplo bíblico. Um homem mau assistiu ao apedrejamento de Estevão. Esse homem ficou determinado: eu vou sair daqui, vou prender os cristãos, os que eu encontrar pelo caminho, eu vou arrastar, vou jogar nas prisões, vou torturar, se possível, eu vou matar os cristãos. E ele fazia isso defendendo o judaísmo. E esse homem mau se chamava Saulo. Mas que lindo, né, irmãos? Jesus atravessou o caminho do homem mau. Ouvindo sobre a perseguição, sobre os que maltratam, sobre os que torturam, sobre os malfeitores contra os cristãos, contra os radicais, né, que açoitam, que prendem, que maltratam, e Deus traz sempre esse texto, né, orem para que o homem mau se converta, porque Jesus também morreu por ele. Saulo tem essa experiência, ele está indo para Damasco, determinado a prender os cristãos, e Jesus atravessa o caminho dele. Em Atos, a partir do capítulo 8, nós vamos ver a descrição da perseguição que se levanta contra a igreja em Jerusalém, né? E no capítulo 9, que Saulo sai de Jerusalém indo para Damasco, sabendo que os cristãos haviam fugido para aquela terra, ele vai determinado a prendê-los, né? E aí Jesus atravessa, e uma frase que Jesus diz, né? Quando Saulo vê uma grande luz, cai por terra, ouve uma voz, os que estavam com ele viram a luz, mas não ouviram a voz, e quando Saulo, né, pergunta: "Quem és tu?", e ele já reconhece alguma autoridade ali, porque no capítulo 9, no versículo 5, ele fala: "Quem és tu, Senhor?", né. Eu não sei a versão que os irmãos usam, pode ser uma versão que tenha palavras diferentes, mas o conteúdo vai ser o mesmo, né. E a voz que ele ouviu em meio àquela luz responde: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues". Isso está no capítulo 9, no versículo 5, né. Essa resposta de Jesus, ela chama a nossa atenção, porque Jesus podia falar assim: "Ó, Saulo, eu sou Jesus, e você está perseguindo o Pedro, você está perseguindo o João, você está perseguindo o Tiago, você está perseguindo aqueles que me seguem". Mas Jesus não diz isso, ele diz: "Saulo, eu sou Jesus a quem você persegue", né. Então, Saulo ali tem uma experiência transformadora na vida dele, e a partir daí nós vamos conhecer esse Saulo que se torna um pregador, que começa a fugir, ele é apedrejado, ele foge descendo em cesto, foge na calada da noite, e quando ele é apedrejado, ele é dado por morto. E eu fico pensando: "Meu Deus, ele viu Estevão ser apedrejado, Estevão foi coberto por pedras, e a roupa, a capa de Estevão foi colocada nos pés dele". Então, quando começaram a apedrejar a Paulo, eu penso que ele imaginou: é como foi com Estevão, né, eles vão jogar pedra até me enterrar. E o texto diz, né, que ele foi dado por morto, foi arrastado e largado à beira do caminho fora da cidade. E quando ele percebe que os seus agressores o haviam abandonado, ele levanta, entra na cidade, e os apóstolos vão fazer curativos na vida de Paulo.
Irmãos, nós sabemos o fim das histórias bíblicas, né? Nós temos todo o texto e às vezes a gente lê e já sabe o que vai acontecer na sequência. Mas exatamente essas citações que eu fiz para vocês até esse momento do que aconteceu na igreja no primeiro século é exatamente o que acontece hoje com cristãos ao redor do mundo. Ainda existe apedrejamento. Se o cristão é descoberto e ele é classificado como infiel porque ele negou a fé islâmica, abandonou a fé islâmica, ele pode ser linchado, pode ser apedrejado. E uma coisa é verdade, irmãos, já teve até pastores que me falou: "Tem como falar sobre a igreja perseguida sem contar nenhuma morte, nenhuma tragédia, nenhum". Eu falo: "Irmãos, era meu sonho, né, contar sobre a perseguição e dizer que não há vítimas na perseguição". Mas infelizmente é uma realidade que nós lidamos com ela, né. Recentemente nós estivemos em Camarões, nós visitamos um grupo de 11 viúvas, todas elas que seus maridos eram pregadores e foram mortos por causa de pregar a mensagem da cruz. E essa é uma realidade da perseguição. E aí eu vou citar o último texto de Atos, que é em Atos capítulo 12. Eu gostaria que esse texto fosse diferente, mas esse texto diz que Herodes mandou, prender alguns da igreja para os maltratar. Atos capítulo 12. Herodes mandou prender alguns que eram da igreja para os maltratar. Meu Deus, olha o objetivo de Herodes, né? E por maldade, ele fez passar Tiago, o irmão de João, ao fio da espada. Eu fico, meu Deus, por maldade. Ele queria mostrar que ele era poderoso e que ele era mau. E diz que os judaizantes se agradaram disso. Os judaizantes gostaram, falaram: é isso que nós queremos, matar os cristãos, né? E aí ele prende Pedro. Esse texto ele é muito conhecido porque é aquela história, né, que os irmãos se reúnem para orar. Pedro é solto, chega, bate na porta, não acreditam, aí Pedro insiste batendo, eles abrem a porta e vira um alvoroço. Nós estamos orando porque você está preso e você está aqui, e ele faz sinal com a mão, né? Calma, irmãos, eu vou explicar o que aconteceu. Só que o antes de Pedro chegar e bater na porta, diz que Pedro estava preso, guardado por 4 guarnições de 4 soldados, isso são 16 soldados, algemado braço direito num, braço esquerdo no outro. Havia a primeira sentinela, havia a segunda sentinela e havia o portão de ferro grande que dava acesso à cidade. E o texto diz que uma luz brilhou dentro da prisão. Irmãos, às vezes eu digo que no Brasil nós estamos com saudade de milagres e essas histórias são antigas, são bem antigas. Mas hoje, quando nós viajamos para os países muçulmanos, nós conhecemos obreiros e pastores que dizem: a árvore brilhou, a parede brilhou, a pedra brilhou. A mesma forma como Jesus se apresentou a Saulo, uma situação bem parecida com essa aparição do anjo aqui na prisão, acontece hoje ao redor do mundo. Quando nós conversamos com o cristão perseguido, a história dele é cheia de milagres semelhantes a esses da Bíblia. Então, o texto diz que uma luz brilhou dentro da prisão, apareceu um anjo, chamou Pedro, veste, calça, coloca capa, vamos embora. A algema do braço direito abriu, a algema do braço esquerdo abriu. Não sei esses soldados se estavam hipnotizados, como que eles estavam. Passaram pela primeira sentinela, o texto diz que eles passaram pela segunda sentinela, ambas não reagiram à passagem deles e chegaram diante do portão de ferro que dava acesso à cidade e o portão abriu por si só. Então, esse texto de Atos 12, ele é uma das maiores motivações que eu trago para os irmãos orarem pelos cristãos perseguidos, porque até hoje, da mesma forma que Saulo conheceu a Jesus e da mesma forma